Bom, pessoal, agora nessa segunda aula a gente vai ver alguns outros conceitos aí do Flex, tá? Só que um pouquinho mais na prática, um pouquinho mais mão na massa. Eu vou continuar a partir aí do exemplo da aula anterior, tá? Então, se vocês quiserem me acompanhar, copiem esse código aí e a gente continua daqui, tá? Eu vou tirar aqui essa propriedade justify content por enquanto, tá? Porque agora a gente vai começar falando aí de uns outros conceitos. Então, aqui está a minha caixinha, o meu Flexbox com os 5 itens dentro, né, que a gente vai trabalhar. A primeira coisa que eu quero que vocês notem aqui, pessoal, é o seguinte. A partir do momento que eu coloquei a propriedade flex aqui no meu container, o que aconteceu com os meus itens? Eles estavam na vertical, passaram para a horizontal. Ó. Se eu apagar aqui o flex, ó, eles voltam para vertical. Então, por padrão, tá? O comportamento do flex é esse, de colocar as coisas em linha, tá? Mas isso não quer dizer que o flex só funcione dessa forma em linha, na horizontal. Muito pelo contrário. O Flexbox, ele tem uma coisa muito legal que para ele não importa a direção, se é na horizontal ou na vertical, tá? A gente já tem até que dar uma meio que esquecer um pouquinho desses conceitos, porque no Flexbox o que a gente vai trabalhar são eixos. A gente tem o eixo principal e o eixo cruzado. E aí tem uma imagem bem legal aqui na documentação que ajuda a explicar, né, como que isso funciona. Então deem uma olhada aqui. Nessa imagem eu tenho o container flex, tá? Que é o elemento onde a gente aplicou a propriedade display flex. Tá? E eu tenho os itens, tá? Como se fossem as nossas 5 caixinhas lá, aqui são essas 3 caixinhas. Esses itens, aliás, o container, ele tem um eixo principal, que por padrão é o eixo horizontal, tá? E ele tem um eixo cruzado aqui, que por padrão é o eixo vertical, tá? Porém, é muito fácil a gente trocar esses eixos no Flex, tá? Como que eu faço isso? Voltando aqui, ó, eu posso só vir aqui no CSS e aqui no container eu vou colocar essa propriedade flex direction, tá? E aí eu tenho row, que é linha, que é o comportamento padrão, ou eu tenho coluna, column, tá? E aí coloca os elementos, né, em colunas, tá? Porém, o que que acontece? E aqui é um conceito bem importante que vocês têm que estar muito ligados, tá? Eu tenho o eixo principal e eixo cruzado, certo? Por padrão, o eixo principal está na horizontal. Mas a partir do momento que eu coloquei aqui que a direção do meu flex é a coluna, o meu eixo principal passa a estar na vertical, tá? E o meu eixo cruzado na horizontal. Por que que é importante isso? Porque as propriedades do Flex, pessoal, por exemplo, a gente viu lá o Justify Content, né, que a gente pode centralizar, colocar espaço em volta, etc. Essas propriedades, elas não veem os itens na horizontal ou na vertical, elas veem os itens no eixo principal ou no eixo cruzado. O Justify Content, por exemplo, alinha os itens, né, justifica ali o conteúdo no eixo principal. Ou seja, quando eu falo Justify Content Center, eu estou falando centralize no eixo vertical. No eixo vertical, não, desculpa, no eixo principal. Se o eixo principal é o eixo horizontal, ele vai centralizar na horizontal. Se o eixo principal for o eixo vertical, ele vai centralizar na vertical, tá? Então tem essa diferença aí, tá? Esse conceito que é importante. O Flex trabalha com esses dois eixos, principal e cruzado, tá? Algumas propriedades atuam em cima do eixo principal, algumas atuam em cima do eixo cruzado. Então eu tenho aqui o meu eixo principal, meu eixo cruzado. E aí outra coisa importante, o eixo principal, ele tem um início e ele tem um final. O eixo cruzado, ele tem um início e ele tem um final, certo? E a gente tem propriedades que também são dependentes desse começo do eixo principal
e fim do eixo principal, começo do eixo cruzado e fim do eixo cruzado. Eu sei que está ficando um pouquinho confuso, mas conforme a gente for usando essas propriedades, acho que vocês vão entender um pouquinho melhor o funcionamento, tá? Então, fiquem calmos aí, vai dar tudo certo. Então, eu mostrei para vocês como funciona a gente inverter de horizontal para vertical, certo? Aliás, a gente trocar o eixo principal da horizontal para vertical. Agora o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vamos voltar ele aqui para o eixo, para o sentido horizontal, né, em linha. Então eu tenho eles aqui em linha, tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, perceba, começa no verde e termina no azul, certo? Eu posso vir aqui, pessoal, e colocar assim, ó, row reverse. O que que acontece, pessoal? Ele inverte os itens, tá vendo? Começava no verde e terminava no azul, agora começa no azul e termina no verde. Mas olha que outra coisa interessante que aconteceu. Ele estava aqui na esquerda, ele foi para a direita. Por que isso, pessoal? Se nós viermos aqui no estilo computado, né? E vamos aqui em Show All, e aí vamos procurar aquela propriedade Justify Content, para a gente ver qual que é o valor padrão dela. E tá aqui, Justify Content, tá no normal, tá? O normal aqui, na verdade, seria o Flex Start, tá? Ou seja, ele vai justificar no início do eixo principal. Seria isso aqui, ó. Vim aqui, colocar Justify Content, Flex Start. E eu estou falando para ele, coloque no começo do eixo principal. Mas como eu inverti o eixo principal, eu coloquei ele ao contrário, o começo passa a ser lá na direita, tá? Então vejam que coisa interessante. O flex, ele é independente de horizontal e vertical, e ele também tem essa independência entre início e fim. A gente consegue inverter completamente o funcionamento do flex. Então, se eu colocar agora aqui, ó, por exemplo, ao invés de justify content flex start, vou colocar flex end, o que vai acontecer? Ele vai justificar a esquerda, porque agora o fim do meu eixo está aqui, tá? Eu inverti essa caixinha, o main start e o main end trocaram de lugar por causa do row reverse, tá? Se eu vier aqui tirar o reverse, o que que acontece? Agora minhas caixinhas voltou a ser verde no começo e azul no final, só que elas foram lá para a direita, porque agora está no sentido normal, né? O início está aqui e o fim está aqui, e eu mandei ele justificar no final. Pessoal, não quero deixar esse vídeo muito extenso, porque, assim, é um vídeo meio denso, meio confuso por causa dos conceitos que eu estou passando aqui, e são conceitos bem importantes. Então, eu não vou misturar nesse vídeo aí propriedades, valores de propriedades ainda, tá? Eu vou parar por aqui, e o que que eu quero que vocês tenham em mente desse vídeo? Esse modelinho aqui que a gente tem do Flex, onde eu tenho um container. Esse container tem um eixo principal, um eixo cruzado, e cada eixo tem seu início e seu final, tá? Mas que esses eixos e esses inícios e fins, eles não são fixos, tá? Nós podemos inverter esses eixos e inverter o início e o final. O que é início pode virar final, o que é final vira início, o que é horizontal pode virar vertical e o que é vertical vira horizontal, tá? Mas o modelo do Flex, tá? O modelo do container Flex, ele é sempre o mesmo. Um eixo principal, um eixo cruzado, início e fim de cada eixo. E as propriedades do Flex, as propriedades que dão alinhamento dos itens, tamanho, etc., elas vão sempre atuar em cima dos eixos. Tá? Então, quando eu falo para justificar o conteúdo, justify content, eu estou falando justifique o conteúdo no eixo principal. Tá? A gente vai ver depois que existe uma outra propriedade para justificar o conteúdo no eixo cruzado. Tá? Agora, a propriedade justify content, ela não quer saber se está na horizontal, se está na vertical, se está normal ou se está invertido, tá? Para ela é independente, ela vai colocar no que for o início naquele momento ou no que for no final naquele momento.
Aí o que vai mandar é a forma ali como você colocou a direção do seu container flex. Se é linha, se é coluna, se é linha reversa, né? Ou se é coluna reversa. Tudo bem? Então, por enquanto é só. E tentem aí memorizar esses conceitos.